Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo num episódio que, nossa, abalou as estruturas de ordem paranormal. O 7º capítulo, Hexatombe. Um episódio de clímax, de muita consequência e, vamos ser sinceros, de muitas mortes. E para guiar nossa conversa, a gente está se baseando numa análise bem detalhada, sabe? A visão de um fã e crítico de RPG que realmente destrinchou os pontos altos e também os baixos da sessão. O objetivo aqui é esse: desvendar as escolhas narrativas, questionar as mecânicas do jogo e tentar entender o impacto todo que esse episódio causou. Bom, vamos lá. A sessão já começa com uma escolha assim, bem curiosa dos jogadores. Tinha o personagem Giovanni no mercado, que era claramente uma isca narrativa, um convite. E os jogadores, simplesmente, decidem não ir. A leitura do analista é que isso não foi desinteresse, foi medo. Exato. Medo de sofrer alguma penalidade, uma pressão que o mestre parece estar aplicando bastante nessa temporada. E isso já diz muito sobre o design do jogo, né? Criar um senso de urgência é ótimo, mantém a energia lá em cima, mas o risco é justamente esse. Os jogadores começam a otimizar o tempo em vez de explorar o mundo. Trocam, assim, a profundidade da história pela eficiência. É uma linha muito tênue. Uma linha perigosa. E de lá a ação vai para o circo, e a cena já chega estabelecendo o tom. O Franco está ferido. E a fonte destaca que isso foi uma jogada bem inteligente do mestre para, matar 2 coelhos com uma cajada só. Mostrar as habilidades da Alé. Isso. E, ao mesmo tempo, jogar mais lenha na fogueira da rivalidade entre os coraças e os psicoleiras. E é aí que surge um detalhe pequeno, mas que gerou um debate que é a questão da máscara contra a maquiagem da Alé. O mestre narra que ela tira uma máscara, mas para quem está assistindo, a impressão é que é maquiagem. É um detalhe, mas que afeta, né? Afeta. É o conflito entre o que é narrado e o que é visto. E quando essas duas coisas não batem, mesmo que por um segundo, a imersão dá uma balançada. E a imersão é tudo. Mas o episódio logo puxa a gente de volta com os momentos de personagem muito fortes. A análise dá um destaque especial para a relação da Ken e do Eloy, descrevendo como algo bem mais fofinho, mais sutil. Aquela frase dela. Não quero que você morra. Exato. Dita de um jeito quase casual, mas com um peso enorme. O que me chama a atenção é como isso se conecta com a mecânica de jogo de apaixonado. O crítico acha a mecânica estranha, com bônus, penalidades, e ele deixa uma pergunta no ar, que é fundamental. Quais são as consequências reais? O que acontece nas regras se a pessoa por quem você está apaixonado morre? Como traduzir um sentimento em regras, né? É sempre um desafio. Exatamente. A fonte parece bem cética se o sistema consegue dar conta disso. Essa tensão entre o emocional e a regra do jogo, ela explode quando a gente olha para o ponto mais criticado pela fonte, a mecânica da batalha em massa. Ah, sim. A expectativa era gigante. E o resultado, segundo a análise, foi decepcionante. Decepcionante é uma palavra forte, mas a crítica é muito específica. A fonte chama a mecânica de simplista ao extremo. Basicamente, vira um jogo de sorte, para o ímpar. Se você pedir ajuda para um NPC e tirava a ímpar, ele se feria. 2 vezes, ele morria. Isso tira toda a estratégia, né? A morte de um aliado querido não depende de uma tática, mas do puro acaso de um dado. Exato. E o efeito disso no comportamento dos jogadores é óbvio, né? Eles vão começar a jogar na defensiva. E isso, eles não vão arriscar o Eloy, um personagem que todo mundo gosta. Vão usar a Cindy sem parar, alguém que não tem tanto peso emocional, o que, paradoxalmente, tira a atenção que a mecânica queria criar. Mas, mesmo com a mecânica sendo criticada, a criatividade dos jogadores foi elogiada. A ideia de usar um gancho para parar o carro inimigo? Sim. Mostra que eles superaram a simplicidade da regra com a imaginação. O que é a essência do RPG, no fim das contas. Totalmente. Agora, falando do combate em si, a descrição é de uma cena de ação muito ágil, cinematográfica, menos presa às regras. Só que essa liberdade também trouxe inconsistências. Alguns jogadores parecendo ter mais ações que outros. E a reação da analista a isso foi ótima. É muito humana. Ele conta que, em certo ponto, ele decidiu desligar o cérebro crítico e só curtir o espetáculo. É o eterno debate da regra do legal, né? O mestre parece ter focado no show,
no impacto visual e não tanto numa simulação precisa das regras. Foi uma escolha de direção e para muita gente funcionou. E nesse espetáculo todo, um jogador brilhou muito, o Aguiar, fazendo Sirial. A análise é direta. Ele leu a ficha, aprendeu a usar e foi pra cima. Ele dominou os combos do personagem, mostrou um crescimento absurdo. Ele não estava só jogando, ele estava performando. Essa dedicação de um jogador em estudar o sistema, em se aprofundar, não para ser limitado, mas para extrair um máximo do personagem, é inspirador. É um nível de comprometimento que eleva o jogo para todo mundo na mesa. E essa ideia de preparação de alto nível, de ter as melhores ferramentas para se destacar, isso é universal, né? Vale para tudo. Falando em se preparar de verdade, essa é uma ótima ponte para quem nos ouve e está na jornada de estudos. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entre agora em medcolb.com.br, baixe o app e aproveite o maior banco de questões do Brasil. Tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Tem conteúdo para vestibular. Sim, mas o crítico logo em seguida faz a pergunta certa. Qual é a desvantagem? Um bom design geralmente envolve uma troca. Um custo para tanto poder. Por enquanto, as máscaras parecem ser só bônus. E outro ponto que a fonte diz que quebrou a imersão foi o vidro mágico. O vidro de um carro que aguentou tiro de metralhadora sem nenhuma explicação. São esses detalhes que às vezes tiram a gente da história. Então o episódio pisa fundo no acelerador com a grande virada, a chegada dos 4 vampiros. A análise elogia demais a construção da cena pelo mestre. Ele foi muito inteligente em separar o grupo, criando entradas individuais e aterrorizantes para cada vilão. O que é fascinante é que a análise descreve isso como algo puramente narrativo, quase uma cutscene de videogame. A mecânica foi deixada de lado. Os vampiros não foram um desafio, foram uma catástrofe. O Franco morre com um golpe. O Alé nem tem chance. E isso estabelece a ameaça deles de forma brutal, mas também levanta a nova treta da semana. Os jogadores tiveram alguma chance? Ou foi algo roteirizado? Exatamente, a questão da agência do jogador. E isso nos leva direto para a morte mais impactante. A do Dalmo. Foi um momento pesado, muito emocional. Mas o argumento na análise é que essa morte depois de 7 episódios não foi um desperdício. Pelo contrário, ela eleva as apostas da campanha. Deixa claro que ninguém está seguro. Enquanto esse massacre acontecia no circo, do outro lado, os jogadores estavam promovendo o deles contra os coraças. O analista até brinca que fez um bingo de quem ia morrer e acertou quase todos. Tispa, Torvo, Miasma, Escarlata, um banho de sangue dos dois lados. E nesse meio, a performance da Gabi como a Jai é muito elogiada. A fúria dela pela morte da Escarlata foi palpável. E junto com a fúria, a frustração. Ela estava mecanicamente impedida de agir, precisando de um acerto crítico no dado. A representação perfeita da frustração de um jogador de RPG, né? Quando a emoção do personagem esbarra na matemática fria do dado. Total. E depois de todo o caos vem as revelações. O Henry finalmente conta a história dele. Sobre os sacrifícios, a conexão com o trono e o desejo dele de se libertar das correntes. E a análise faz uma leitura metalinguística brilhante disso. Se libertar das correntes não é só uma metáfora na história. É o desejo de um NPC de virar um personagem de jogador. Exato, de se livrar do controle do mestre. Uma quebra da quarta parede que faz parte da história. Genial. Muito bom. E o episódio fecha com a resolução emocional disso tudo. O enterro, a devoção da Ken ao Eloy e, claro, o gancho para o futuro. A Jai desesperançosa, o Henry com esperança e as marcas de garras perto do túmulo do Dalmo. Sugerindo que a história dele pode não ter acabado. Então, o que fica disso tudo? A imagem que a análise pinta é de um episódio que foi um triunfo narrativo, um espetáculo emocional, mas que no lado das regras, da mecânica, foi, no mínimo, inconsistente. Exatamente. A fonte chega a dar notas. 10 para a história, mais 6 para a mecânica. E isso cristaliza a grande questão. Até que ponto as regras do universo importam quando a história é tão poderosa?
O analista admite que conseguiu se deixar levar pela emoção, mas ele fez questão de notar cada uma das falhas no caminho. Isso nos deixa com uma reflexão final. A análise menciona que o mestre prometeu fazer um raio-x da cena para explicar as decisões dele, e a questão que fica é: quando um evento chocante assim acontece numa história, algo que parece inevitável, onde termina a intenção do criador e começa a interpretação do público? Uma explicação dos bastidores enriquece a obra ou diminui a magia dela ao remover o mistério? Fica aí o pensamento.